Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia de review. E o review de um livro que me ajudou muito a entender a origem, o desenvolvimento e as estratégias do metodismo. Então é um livro publicado pela editora Angular, está aparecendo aí na tela do seu dispositivo o site da editora Angular, para você entrar lá e conferir as mais variadas literaturas que a editora Angular tem publicado para a igreja, brasileira de uma forma geral. Lembrando que a editora Angular ela publica materiais para a igreja metodista. Então acesse aí o site www.angulareditora.com.br para você conhecer esta obra e outras obras maravilhosas da editora Angular. Bom, é um livro muito prático, não é grosso, tem um tamanho, olha só. Ele, apesar de ser conciso, ele traz muita informação sobre, olha só, história, teologia, doutrina, prática wesleyana. São temas que precisam ser estudados, ampliados e aprofundados sempre. Então, essa obra aborda a história do metodismo, destacando seus princípios, valores e fontes doutrinárias, iniciando-se com uma apresentação dos três momentos que marcam o surgimento do movimento metodista, relacionando-os com a Bíblia e a visão missionária do metodismo primitivo. Então, é um material que vai trazer aí a visão do metodismo de uma forma bem prática para que todos possam compreender. Então vamos partir para o review, vamos apresentar esse material para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem esse livro, que é de suma importância para você conhecer o movimento metodismo e também um pouco da linha de pensamento de John Wesley, que é o pai do metodismo. Tá bom? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, não é um livro tão grosso, São Aliás, não chega a 100 páginas, Deixa eu ver. 104 páginas. Não, 92 páginas, perdão. São 92 páginas, capa brochura, uma capa bonita, um tom vermelho, eu achei bem bonita essa capa. Aqui tem uma orelhinha de marcação de página, tem mais algumas informações. Aqui a primeira folha de rosto, em seguida a segunda folha de rosto, organizadora Ineide Brito Torres, Angular Editora. É aquela folha meio amarelada, é uma folha que eu gosto muito para leitura. Então aqui a gente tem a categoria discipulado, metodismo, Angular Editora 2018. Aqui tem todas as informações da editora. E aí nós partimos para o sumário. O sumário é muito importante porque aqui você já consegue ter uma noção daquilo que o material vai trabalhar. Ele é dividido em 4 partes, aliás. A primeira parte vai trabalhar o metodismo, origem e desenvolvimento. Então vai trabalhar um aspecto mais histórico do metodismo. A parte 2 vai trabalhar o metodismo, princípios e valores. Então vai trabalhar um pouquinho da parte bíblica do metodismo, tá? A terceira parte vai trabalhar o metodismo e as 5 fontes do conhecimento de Deus. Então aqui vai trabalhando um pouquinho da parte, claro, bíblica e partindo mais um pouco para como eles entendem essa questão das fontes do conhecimento de Deus. E a parte 4 é uma parte bem prática, vai focar muito na questão do discipulado e a parte prática de tudo isso. Depois a gente tem uma parte aqui sobre referências, tá bom? Então, esse é o índice desse material. A apresentação traz um pouquinho da história do material e tudo aquilo que o material vai trazer. E aí nós já adentramos a parte 1, metodismo, origem e desenvolvimento. Bom, é interessante que todos os capítulos eles vão trazer uma passagem bíblica em destaque. Então, por exemplo, eu pelo menos fiz isso quando eu fiz a leitura deste material de capa a capa. Eu abri na referida passagem para estar acompanhando o desenvolvimento do capítulo, o capítulo 1 da parte 1. Então aqui a gente tem o metodismo em Oxford. Então aqui a gente vai ter uma parte bem histórica, tá? Trabalhando um pouquinho, olha só.
Como podemos observar na narrativa de Êxodo, o Senhor revela-se como aquele que liberta e concede a vida, como aquele que convoca servos e capacita para a missão, como aquele que deseja instaurar verdadeiros laços de comunhão e fraternidade na sociedade humana. Então aqui a gente tem, olha só, subtópicos dentro do capítulo. 1. Refletindo sobre Êxodo 2, retomando a questão inicial. Então ele vai trabalhando, vai desenvolvendo, né? O interessante é que os capítulos são bem curtinhos, tá? Então facilita muito nessa parte de você fixar o conteúdo, para você depois fazer eventuais consultas. Aqui a gente já tem o capítulo 2 da parte 1, Metodismo na Geórgia, referência aqui a Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Então ele traz aqui uma introdução, né? Olha só, cada vez vão tornando-se mais triviais os discursos que apresentam a vida cristã como uma sequência ininterrupta de sucessos. A pessoa abençoada por Deus desconhece o fracasso e a frustração de todos os seus empreendimentos. Êxodo e prosperidade acerca em todo o tempo, será? Então ele vai trabalhando aqui, já citando Tiago, capítulo 1 ou 2, para trabalhar o segundo começo do metodismo, falando um pouquinho de Wesley, quando ele iniciou, né, seu ministério, trabalhando agora na América do Norte, mais especificamente na Geórgia, né, depois de inaugurar lá na Inglaterra. Então olha só, que fala, John Wesley deixou a Inglaterra em fins de 1735, e aí vai trazendo todo o pano de fundo histórico. Parte 3, o metodismo em Londres, então tem a referência bíblica. Vocês percebem que os capítulos são bem curtinhos, tá? Com relação ao tamanho da letra, a letra é um tamanho médio. Não é aquela letra grande, mas o espaçamento é muito bom, tá? A diagramação é boa, eu achei interessante a forma como eles colocam os subtópicos, né? Como eu disse aqui para vocês. Aí a gente tem aqui o terceiro começo do metodismo, né? Então aqui a gente vai ter já, olha só, de modo semelhante aos discípulos de Emaús, é a referida passagem de Lucas capítulo 24, né? Wesley também vivenciou a alegria da comunhão e da partida. No primeiro dia do mês de maio de 1738 nasceu a Sociedade de Fetter Lane, que Wesley considerava mais tarde o terceiro surgimento do metodismo. Ele vai trazendo esse desenvolvimento histórico, né? Como eu disse, os capítulos são bem curtinhos, que traz um pouco da história até mesmo do John Wesley. Capítulo 4, o valor da Bíblia na tradição wesleyana. Esse capítulo aqui é muito importante, porque a gente vai ter um pouquinho da teologia também de John Wesley, né? Então ele vai trazer aqui essa explicação. Tem alguns tópicos aqui interessantes, né, que eles pontuaram. O propósito pastoral na interpretação da Bíblia. A interpretação bíblica deve fornecer a necessária orientação e alento para a prática do testemunho cristão. O estudo da Bíblia não deve visar ao acúmulo de conhecimento, mas proporcionar equilibrado alimento para o serviço e testemunho da pessoa crente. Então tem algumas informações interessantes, né? Aqui a gente tem o metodismo e o evangelho integral. Então o evangelismo dinâmico, aprendendo com o texto bíblico e a conclusão. É interessante que aqui a gente tem aquela passagem do ID de Mateus 28, 16 ao 20, né? Sempre após apresentar, né, esses dois os subtópicos, a gente tem uma conclusão, e a conclusão é muito boa, porque, olha só, precisamos enfatizar uma evangelização que destaque a conversão em Jesus Cristo, que transforma as pessoas em servos e servas dispostos a promover mudanças, tanto em suas vidas como na sociedade que vive. Esta é a visão de um evangelismo integral que precisamos ter, repartir e praticar. É importante lembrar que a ação missionária do metodismo, desde a Inglaterra, inclui o anúncio da palavra, o ensino e a responsabilidade social, que envolve o socorro, a preservação da natureza, a promoção da vida de forma integral. Então, gente, é muito bom, um livro bem interessante. Aqui a gente tem a parte 3, tá? Então a gente finaliza a parte 2, já entramos na parte 3, o metodismo e princípios e valores. Então uma parte muito boa também. John Wesley, a sua Bíblia. Wesley entendia que a Bíblia é um livro que se autoexplica, onde dificilmente é encontrada uma passagem inteiramente isolada que esteja em desacordo com as demais passagens ou textos. Aqui nessa parte é interessante que aqui sim ele traz também a questão da sua teologia, né? Então, olha só, a gente tem alguns subtópicos, o texto base aqui é Salmo 119, e o mais interessante é que ele conclui, né, dizendo, olha, portanto, o Antigo e o Novo Testamento formam um conjunto de literatura que a experiência dos pais da igreja ao longo
de 20 séculos denominam a palavra de Deus. Então, é interessante que aqui eles afirmam, né, a questão da importância das Escrituras. Então, o capítulo 7, nós vamos ter um aprofundamento na visão teológica de John Wesley. Então, aqui é interessante, né? A tradição doutrinária metodista orienta-se pelo credo apostólico, pelos 25 artigos da religião do metodismo histórico, pelos sermões de John Wesley e por suas notas sobre o Novo Testamento. Aqui a gente vai ter, olha só, ênfases no pensamento equilibrado de John Wesley, salvação. Na salvação há, portanto, a iniciativa de Deus quanto à resposta humana. É Deus quem age em nós, mas a pessoa tem liberdade de aceitar ou não essa ação. Deus não nega ou viola a liberdade humana, mas opera por meio dela. John Wesley dizia, Deus não nos tirou o entendimento, mas o iluminou e fortaleceu. Então aqui a gente vai ter a linha de pensamento teológica, inclusive da soterologia de John Wesley, e essa linha teológica é uma visão arminiana da salvação. Então aqui a gente tem esta enfatização, tá bom? Então aqui a gente tem toda a conclusão. Capítulo 8, unidade e conexidade na tradição wesleyana. A gente tem o texto base João 17, 12 ao 26. Então aqui olha só, à luz da palavra de Deus e da nossa tradição histórica, nós metodistas nos organizamos como uma igreja de sistema conexional. Ela é dirigida por colegiados aos quais membros, clérigos e leigos participam. Então aqui tem uma explicação com relação à eclesiologia também, né? Então é um material que traz toda a dinâmica do pensamento metodista. Então, olha, há muitas expressões bíblicas deste espírito conexional. Então, tem a explicação com relação a isso. Capítulo 9, a disciplina pessoal e igreja e comunitária na igreja metodista, questão da disciplina. Então, aqui tem 3 pontos, né? Não praticar o mal, zelosamente praticar o bem, atender às ordenanças de Deus. Entramos aqui na parte 3 do metodismo e as 5 fontes do conhecimento de Deus. Então, aqui a gente tem as 5 fontes, conhecendo a Deus pela Bíblia, a primeira, né, que vai trazer a explicação com relação a isso. Inclusive, trabalhar os pontos de como aproveitar a leitura da Bíblia, e nós, metodistas, reconhecemos que Deus falou e continua a nos falar através das Escrituras. Ele fala de si mesmo, fala do homem e da mulher em sua jornada de fé, fala também das nossas oportunidades de servir ao próximo, atendendo às suas necessidades, demonstrando assim a prática do amor, né? É muito interessante. Capítulo 11, conhecendo a Deus pela experiência pessoal, Romanos 7, 14. Wesley lê a Bíblia como fonte segura para o conhecimento de Deus. Aqui tem a questão da experiência pessoal que ele vai explicar. Capítulo 12, conhecendo a Deus pela razão. Então ele traz aqui as Escrituras e a razão. Claro que a fé é de suma importância, mas tem que ter esse equilíbrio entre fé e razão. Capítulo 13, conhecendo a Deus pelos ensinos da igreja, Deuteronômio 6, 1 ao 15. Então vai enfatizar o testemunho bíblico, a igreja e a família como instrumento de Deus. Conhecendo Deus por meio da criação. Então aqui tem Isaías 42, 1 ao 9. As Escrituras, a experiência pessoal, a razão e os ensinos da igreja são fontes de conhecimento de Deus. Vai trabalhar aquela linha de pensamento wesleyana, né? Com relação ao que ele entendia sobre a igreja. Estava tentando lembrar o nome aqui. O que dentro da teologia wesleyana nós chamamos de quadrilátero wesleyano, tá? Então, qual é o quadrilátero wesleyano? São 4 pontos importantes: a experiência, a razão, a tradição e a criação. Então, aqui vai falar um pouquinho a respeito disso também, né? A parte 5, a gente vai ter a parte prática de tudo isso, o metodismo e as experiências em discipulado. Gente, esse capítulo eu achei muito legal, porque a gente tem como foi a organização dessa parte prática do discipulado, né, na visão metodista, e nós temos aqui uma explicação sobre os grupos pequenos, uma prática metodista, né? Hoje é muito comum as igrejas trabalharem na visão de células, grupos pequenos, grupos de crescimento, né? E lá nos primórdios, no começo da igreja metodista, eles faziam isso, né? Essa questão dos grupos pequenos, e aqui tem uma explicação como era essa questão dos grupos pequenos, como funcionava, né? Então, tem aqui uma explicação muito importante, e também a importância do discipulado e formação de liderança, né? Então,
muito boa esta parte, é muito interessante. Depois a gente tem aqui algumas referências e nós concluímos o conteúdo deste maravilhoso livro para você entender origem, desenvolvimento e estratégias do metodismo, tá bom? Uma publicação da editora Angular.